Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse episódio, né? O nosso terceiro episódio do podcast Lazer Ativo. Hoje estaremos com o professor Alan Queiroz da Costa, da UPE, né? Eu me chamo Tomás Barbosa, sou aluno do curso de Educação Física da UFPB. Estou junto dos meus colegas Renan e Alberes, né? Somos alunos concluintes e estamos cursando a disciplina Estágio Supervisionado 3, né? De forma remota. Esse estágio ele tem três vertentes, como a gente já falou em todos os episódios, né? Da saúde, do fitness e a do lazer, né? E nós estamos entrevistando, né, conversando com profissionais que atuam direta ou indiretamente na área do lazer. E hoje o nosso convidado será o professor Alan Queiroz da Costa, né? Ele é professor da Escola Superior de Educação Física da UPE, né, em Pernambuco. Ele é doutor pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação. Ele é mestre em Ciência da Motricidade Humana, especialista em Educação Física Escolar e Gestão do Esporte e Lazer. Possui licenciatura plena em Educação Física e também é graduado em Pedagogia. É pesquisador associado ao grupo de estudos em pesquisa em comunicação e marketing no esporte, né? Ele também faz parte do laboratório de estudos em educação física, esporte e mídia. Também faz parte do grupo de pesquisa em esporte e gestão. É membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Foi ex-gestor técnico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo, né? Possui experiência profissional na área de estudos e pesquisa na educação física, esporte e lazer, educação física escolar, comunicação e educação, mídias e plataformas digitais, jogos digitais, gestão e planejamento do esporte e lazer e também na área de políticas públicas, né? Então é um prazer receber o senhor aqui, professor Alan, desde já eu agradeço a disponibilidade, tá certo? E gostaria que você se apresentasse para a gente aí. Olá, Tomás, Alberes, Renan, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz de poder colaborar com vocês. Um trabalho feito por meio de um podcast já me alegra, porque vocês já estão buscando novas maneiras de entender essa postura e essa possibilidade que a educação física tem de contribuir na sociedade. Você falou meu currículo aí, então eu gosto de me apresentar, cara, como professor de educação física. A gente fez todo esse percurso na carreira, estudou, né? Eu, com uma carreira estabelecida na Secretaria de Esportes e Lazer de São Paulo, percebi que não estava tão feliz lá dentro. E aí eu fui galgar meu caminho por outros ramos. Eu gosto muito de pesquisar, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado por gosto mesmo, né? Eu fui procurar áreas que me interessavam, então eu tive o privilégio de estudar no mestrado, eu tive o privilégio de ter como orientador o professor Mauro Betti, da Unesp de Rio Claro, que abriu as portas para eu poder relacionar o que eu fazia na minha prática, quando eu estava trabalhando, que era eu trabalhava em clube e trabalhava com lazer e recreação em hotéis, acampamentos, festa infantil. Eu tive uma empresa de festa infantil e eu resolvi mudar, deixar a empresa quando ela cresceu tanto que eu tive que decidir se eu ia começar a comprar equipamento, contratar equipe. Aí eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu quero ser professor de educação física. E esse incômodo de não fazer mais do mesmo é que me levou a fazer essa relação da educação física, do lazer e das plataformas digitais. Então, é isso que eu tenho militado um pouco nesses últimos, posso dizer, 15, 20 anos. É o que eu tenho estudado, é o que eu tenho procurado me aprofundar. Mas espero poder colaborar com vocês aqui com a experiência que eu tive, tanto na Secretaria de Esportes e Lazer, na gestão de políticas públicas de esporte e lazer, né? Quanto na parte do atendimento da formação esportiva por meio das práticas corporais e do esporte em ambientes de lazer. Então, estou à disposição aí, vamos bater um papo. Muito bom, professor. A gente sabe, né, pelo menos a impressão que a gente tem é que a parte do lazer na educação física, assim, é um pouco, não sei se é uma impressão da gente, né, mas o que a gente pensa é que é um pouco escassa, né, foi muito difícil a gente poder encontrar profissionais que trabalham na área do lazer, né,
a gente encontrou bastante personal trainer, a gente não conseguiu muita gente, assim, do esporte, né? Mas, assim, do lazer, foi muito difícil de encontrar. Então, assim, sinta-se um privilegiado a gente poder encontrar o senhor, né? A gente teve muita sorte. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta. Como foi que você ingressou no curso de Educação Física? De onde partiu o interesse? Foi sua primeira opção? Como é que foi? Ô, Rapidamente Tomás, aí pra gente. ô, ô, Tomás, antes de falar dessa minha escolha, eu vou te falar que você tem. Você me encontrou, cara, porque aqui no Nordeste eu fico falando assim, não é possível que aqui no Nordeste o lazer é tão pouco explorado, porque nós temos uma área tão fantástica aqui, né? Nós temos praias, parques, clubes, e eu percebi exatamente essa dificuldade que você me falou, né? Isso, desse jeito. É uma vertente muito voltada para a saúde, mas é uma Isso. saúde que não tem essa interligação com o lazer. E eu não consigo ver mais a educação física sem a gente ter esse elo entre lazer, saúde, esporte. Eu não consigo, né? Então, para mim, vai ser um prazer conversar com vocês e saber disso, né? Então, vamos aproximar mesmo. E eu entrei na educação física, cara, graças a dois professores de educação física. Um que me deu aula e um que deu aula para o meu irmão. Eu entrei por conta desses dois. E aí você fala assim: ah, mas então você queria ser igual eles? Não, eu queria ser igual ao professor que deu aula para o meu irmão, e eu não queria ser igual ao professor que me deu aula. Eu não sei se você já ouviu falar do famoso rola-bola, Com certeza. e, e com ele era só rola-bola. E o professor que dava aula para o meu irmão, ele chamava Antônio Carlos, o apelido dele era Totonho, e ele foi atleta de ginástica. O cara era fantástico, cara. Então ele fazia tudo. Meu irmão que vinha para casa depois das aulas, e eu sou 6 anos mais novo que ele, né? Então meu irmão vinha para casa do ensino médio, antigo colegial, e ele me dava a aula que ele teve com o Totonho. E eu fiquei deslumbrado. Eu queria tanto que eu estudei tudo. Para você ter uma ideia, a educação física ela foi a minha primeira opção, mas pela pressão da família eu prestei medicina também, porque filho de militar, ou você é advogado, ou engenheiro, ou médico. Então, eu prestei medicina, não passei na medicina, eu prestei só na USP medicina, e prestei na FEFISA, em Santo André, uma universidade particular, mas ela era muito tradicional na área da educação física, né? Tem muitos profissionais aí renomados que foram formados pela FEFISA. E aí passei e fui fazer o curso. Estou Show aqui de até bola, show hoje. de bola. E esse interesse na área do lazer, como é que foi? Foi durante a graduação? Foi depois que você se formou? Foi depois daquela história que você contou da sua empresa, né? Como é que foi um interesse para a área específica do lazer na educação física? Como é que começou? Ô, Renan, eu não sabia que existia lazer, cara. Eu não sabia. Eu sou filho de nordestinos, né, que vieram da Bahia para São Paulo. E para o meu pai, para minha mãe foi professora, mas não atuou, né? Ela se formou professora, mas não atuou. E o meu pai, para eles, cara, a vida que a gente precisaria ter é aquela vida tradicional de que a gente tem que arrumar um emprego numa empresa, numa firma, que tem que trabalhar das 8 às 6, assistir o famoso jornal das 8 da Jornal. noite, assistir a novela. No final de semana você assiste o programa de domingo que todo mundo sabe, né? O famoso Silvio Santos, ou então assistir o Fantástico e segue a vida. E eu não tenho nada contra isso, cara. Muito pelo contrário. Eu acho que esse é o padrão de vida do brasileiro. Mas eu queria algo mais para mim, né? Então, quando eu entrei na faculdade e eu descobri que você podia ir para um acampamento, você podia trabalhar no hotel, você podia trabalhar com eventos, eu falei assim, pô, como assim, né? Então, foi no terceiro ano de faculdade só que eu descobri o lazer. Eu já gostava de criança, e aqui eu já vou fazer o meu chavão, é uma luta que eu resolvi batalhar e estou angariando convidados aí que quiserem me ajudar. Quando eu descobri
que a gente tinha uma disciplina chamada Educação Física Infantil, que trabalhava com crianças, aí, cara, eu descobri que criança é a coisa mais importante do mundo. E eu descobri depois, trabalhando, estudando, que brincar é a segunda coisa mais importante do mundo. Então, aí juntou, né? Juntou o meu gosto, eu gosto muito de criança, eu gosto muito de infância, eu estudo isso, né, cara? Então, trabalhando com a área do lazer, eu me enveredei por essa área, fui estudar, fui trabalhar, mas como eu falei para você, né? Eu tenho essa vertente da área da gestão do lazer para poder exatamente tentar ampliar essas possibilidades, né? Não entender o lazer de uma maneira limitada. E aí eu perpassei clubes, eu perpassei academias, clubes, serviço público, então consegui aí traçar um percurso legal. Show de bola. O que é que você tá achando de Pernambuco? Tá gostando? Como é que tá? Ó, eu brinco com todo mundo que eu fui enganado, porque eu cheguei aqui, primeiro mês que eu cheguei aqui, eu vim com meu filho com 45 dias, né? Meu filho nasceu em maio, no meio da pandemia. Ele fez 45 dias, a médica liberou, e eu estava procurando um lugar para morar, e eu falei, cara, eu nunca morei na praia, vou morar na praia, vim morar em Boa Viagem. A hora que eu cheguei na praia, tudo bem, pandemia, você não podia entrar no mar, tudo aquilo lá, mas dava para você dar uma volta, né? Uma volta no quarteirão, ainda no início da pandemia, que a gente não tinha um conhecimento, estava todo mundo com muito medo, né? Quando houve as primeiras flexibilizações para que a gente pudesse dar uma volta no quarteirão e tal, eu fui andar na praia. Eu cheguei lá na praia, cara, é uma placa gigante para mim: não entre no mar porque tem tubarão. Tubarão. Falei, pô, vim morar na praia, não posso entrar. Mas Foi aí, mas, enganado. mas aí eu brinco que eu fui enganado, mas por um lado positivo, né? Eu adorei Recife, eu acho que a gente ainda. Eu tenho um grande amigo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele fala que eu cheguei em Recife, mas Recife não chegou em mim ainda. Está chegando, porque agora que a gente está conseguindo, né, passear um pouquinho mais, É sair, verdade. usando máscara, distanciamento, né? A gente Verdade. está começando a conhecer a cidade. Então eu tô apaixonado, cara, tô apaixonado. Show de bola. Você já trabalhou, né? Eu vi no seu currículo, você já trabalhou na Secretaria de Esportes de São Paulo, do município de São Paulo, não é isso? Na sua opinião, como Isso, é isso, isso. que o poder público ele poderia contribuir para a promoção do lazer na saúde pública, na sua opinião, hoje, no cenário nacional? O Renan, perdão, Tomás, a gente perdeu, eu digo, enquanto sociedade brasileira. A gente é uma sociedade muito imatura. A nossa democracia ela é muito imatura ainda, né? A gente tem uma história muito sofrida e que infelizmente está passando novamente por um período bem difícil, né, de troca de valores. E aqui eu não estou falando de política partidária, não. Estou falando de valores no sentido de respeito às pessoas, de entender as diferenças, né, de pensamento coletivo. E a gente teve essa possibilidade desde quando o Brasil resolveu assumir as suas possibilidades como um país ou uma cidade, né? Porque os grandes eventos, quem cedia não é o país, é a cidade, né? Mas isso influencia todo o país, é claro. Quando o Brasil decidiu que o Rio de Janeiro ia ser palco do Pan-Americano de 2007. Desde lá, o Brasil perdeu a oportunidade, a nossa área perdeu a oportunidade, a nossa área também não é unida. E aí, quando você fala do poder público, infelizmente, o lazer está lá no artigo 5º da Constituição Federal, igualmente colocado com educação, saúde, transporte, né? É um direito de todos, né? Um Um direito papel, né? ainda, né, meu amigo? Ainda, com esse governo, a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu brinco que ainda é um direito. Mas ele é tratado como uma maneira secundária. Então, a gente perdeu as oportunidades, a gente vem perdendo oportunidades que vão aparecendo desde lá. E aí eu falo assim, olha, se o Brasil foi candidato em 2007, pelo menos, no início dos anos 2000, já havia esse movimento. Então nós estamos pelo menos 22 anos atrasados.
Eu não vou nem entrar na questão de corrupção, não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar na questão de que a sociedade não entendeu que o lazer ele é uma fonte e uma possibilidade, uma alternativa para que a gente atinja todos os outros benefícios. Então, quando eu falo, é óbvio, né, a educação ela é prioritária, mas a pandemia deixou claro o quanto o tempo da gente é valioso, o Verdade. quanto a gente precisa saber aproveitar aproveitar o tempo que a gente está perto das pessoas que a gente gosta, o quanto o movimento é importante, o quanto a sociabilidade é importante. E essa privação de você poder se deslocar, você poder aproveitar o seu tempo livre, a gente, infelizmente, como eu não vi nenhuma, e aí se você souber, você me fala, os ouvintes, aí o pessoal, por favor, entre em contato comigo. Eu não vi nenhuma política pública realmente preocupada em valorizar as pessoas. A gente viu o confete. Agora, política de verdade para, por exemplo, valorizar os professores e dar condição para os professores darem aula, valorizar as pessoas e mostrar para elas o que elas podem fazer, poderiam fazer em suas casas. Ah, mas teve aula, mas teve... Não, eu estou falando de política pública, não estou falando de ação pontual. Ação pontual foi assim. Os professores foram heróis, eles resolveram o problema. Eu sei de exemplo de secretarias, por exemplo, Recife é uma secretaria que foi fantástica, criou um aplicativo, né? Gravou em estúdio aulas, intervenções, tudo. Mas quando a gente fala de país, cara, infelizmente nós estamos indo para o caminho contrário. O mundo andando para um lado e a gente andando para o outro. Então, assim, as políticas públicas são fundamentais. E se a gente pudesse conscientizar as pessoas que o sinônimo de público não é o entendimento de que não é de ninguém, mas pelo contrário, é entender que público é de todos e todos pudessem cuidar daquilo que é de todos, talvez a gente tivesse um caminho melhor. Né? E aí é uma questão que eu falo, Tomás, assim, a gente tem sempre oportunidades a cada 2 anos de escolher pessoas que vão nos representar de uma maneira positiva. Né? Então, quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de representatividade. Então, as pessoas que estão lá refletem a nossa sociedade. Ah, mas eu não votei e tal. Pois é, eu também não votei em determinadas pessoas, mas elas entraram. Significa que eu fiz pouco na minha contribuição com o coletivo. Né? Eu fiz pouco em alertar pessoas para não votar em determinados candidatos. Eu não fiz a minha parte, por exemplo, em entender que quando a gente fala de política, e aí eu sou suspeito porque eu gosto, né, de conversar sobre política, política na essência, né, que é diálogo, que é negociação, que é você trocar ideias, né, debater, discutir no sentido de troca de informações, não uma discussão no sentido de briga, né? Então, discutir com as pessoas no sentido positivo, saber ouvir, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais enquanto coletivo para poder mostrar o que a gente realmente precisa, né? Então, nós estamos perdendo tempo aí já há alguns anos, e se a gente não aproveitar a oportunidade do ano que vem, nós vamos perder mais 4 anos. Você, como eu já havia falado, trabalhou nessa Secretaria de Esportes em São Paulo. E Isso. lá um programa ficou bem famoso, né, pelo que eu vi nas suas redes sociais e no seu currículo, foi o programa Ruas de Lazer. Como é que funciona esse programa Ruas de Lazer? Conta um pouco para a gente. Então, Renan, o programa Ruas de Lazer, cara, ele é um dos programas seminais da Secretaria de Esportes. E ele não é uma exclusividade, viu, da Secretaria de São Paulo, muito pelo contrário, ele é um modelo de oferta de atividades lúdicas, esportivas, recreativas, feito na rua. Então, quer dizer, a gente conseguir conscientizar as pessoas que elas podem ocupar o espaço público para desenvolver essas atividades em seus momentos de lazer.
Então, pense o seguinte, né? Hoje nós estamos envolvidos aí com a tecnologia, nós estamos aqui gravando esse podcast, pelo celular, a gente vai poder ouvir em qualquer lugar e tal. Isso é uma alternativa de lazer. Se eu quiser ouvir um podcast, eu posso ouvir meu podcast, eu posso ver um Netflix e tal, mas eu posso também fazer minha corridinha, eu posso fazer um andar de bicicleta, eu posso conhecer um museu. Então, eu tenho N opções de lazer. Quando essas opções não são ofertadas, por exemplo, com a prefeituras, né? Eu sempre acho que as prefeituras são as grandes responsáveis para que as políticas públicas efetivamente aconteçam, né? Quando as prefeituras não dão condições para os seus moradores de conhecer um museu, criar espaços, parques e tudo mais, a gente não tem opção. As pessoas não têm opção, elas vão no que é mais fácil. O que é mais fácil? É eu pegar o celular, sentar e ficar na mídia social, passando o dedo na tela. Então, o programa Ruas de Lazer, ele nasceu não nesse contexto de hoje, ele nasceu num contexto onde não existia opção de lazer em São Paulo. Então, você não tinha muitos parques, praças, museus, os museus estavam sendo construídos, os clubes públicos estavam sendo construídos. Então, o que a Secretaria fez? A Secretaria levava programações de esporte, lazer e recreação para determinadas ruas, e depois esse programa passou a ser efetivado com a mobilização popular, os moradores da rua que solicitavam para a prefeitura o fechamento da rua para poder fazer essas atividades. Ele foi utilizado um bom tempo como moeda de troca política, porque nessa solicitação era oferecido um kit de materiais, né? Então, bola, arco, corda, brinquedos, né, em geral. E aí os políticos começaram a usar isso para, em época de eleição, abrir ruas de lazer para todo lado. São Paulo chegou a ter mais de 1.000 ruas de lazer. Quando a gente assumiu o programa, e eu falo a gente, porque foi eu e mais uma equipe de professores técnicos lá na secretaria, a gente já sabia que essas ruas não funcionavam. Então, a gente fez uma reestruturação, fez uma pesquisa em todas as ruas, e a gente identificou que só 10% das ruas funcionavam. Então, de 1.000 ruas, tinha aproximadamente 100 ruas que funcionavam. E dessas 100 ruas, a gente fez um convite para todas elas, se elas iam continuar funcionando, somente 22 ruas que efetivamente continuaram. Então, apesar do programa ter sido um dos programas seminais históricos da Secretaria, ele foi usado de uma maneira equivocada e a gente tentou resgatar isso, né? Eu, quando saí da Secretaria, ela estava com aproximadamente 60 ruas, a gente elevou de 20 para 60, e eu confesso que eu não sei quantas tem agora, né? Mas é um programa que ele é fantástico, tem no mundo inteiro, e que eu acredito que ele seja uma porta de entrada para que as pessoas tomem gosto pela prática de atividades físicas, práticas corporais, porque ela vai brincar na rua dela, vai jogar na rua dela, vai, né, conhecer essas possibilidades na rua dela. Assim como eu falei para vocês que eu não sabia que existia recreação, só fui aprender no terceiro ano de faculdade, essas pessoas também não sabem que existe. Então, quem sabe seja uma boa alternativa para cidades e locais que ainda não têm esse tipo de oferta para a sua população. Então quer dizer que o programa ele não é exclusivo do município de São Paulo, ele existe em vários lugares. Não passou a existir a partir do momento que você assumiu a pasta, ele já existia antes de você assumir a pasta. E qual foi o ponto primordial que você fez nessa sua reformulação, a partir do momento que você assumiu a pasta e passou de 20 ruas para 60 ruas? O que é que você diz assim que foi primordial para poder fazer acontecer, fazer dar certo esse programa Ruas de Lazer, aumentar, expandi-lo? Ô, Tomás, a gente teve que fazer uma escolha, cara, porque a gente pegou duas gestões, e toda mudança de gestão, ela traz o político que entra, o gestor público que entra no executivo, ele quer deixar a marca dele. Então, muitas vezes, ele não dá continuidade nas políticas que já existem.
Então, a estratégia que a gente teve, aí fica até um convite para quem estiver ouvindo e quiser me ajudar nessa batalha, eu digo que a formação dos gestores públicos precisa ter, por exemplo, um trabalho de métodos e meios de negociação, métodos de persuasão, convencimento, porque é o serviço técnico, o funcionário público técnico que vai ter que fazer a sensibilização desse gestor que entra, mostrando para ele o quanto aquilo é benéfico ou não, né? Esse programa aqui, ele tem uma efetividade, uma eficácia, uma eficiência. Olha, ele custa tanto, ele é barato e tem um resultado escalonável. Então, quer dizer, esse foi uma das estratégias que a gente teve. Alguns gestores, num primeiro momento, foram muito acessíveis, foram muito abertos a isso. Mas na efetividade, a hora que você tem que fazer o negócio acontecer e que você precisa do orçamento, quando você colocava o orçamento do que você ia fazer, o velho discurso de que não existia orçamento é o que prevalecia. E aí eu confesso para você que, enquanto gestor público, chega uma hora que você cansa de fazer esse esforço e não vê um apoio da sua chefia, não vê um apoio de pares, né? E no caso, a chefia que a gente sempre teve foi uma chefia que era, não, foram sempre pessoas indicadas pela gestão que entrava. E muitas vezes essas pessoas indicadas, elas têm que atender às demandas urgentes que o político que entrou exige e acaba não dando tanta atenção àquilo que é o dia a dia. E não pelo fato de que essa pessoa é uma pessoa má ou uma pessoa que não trabalha direito. Não é isso. São pessoas que são colocadas ali e tem que fazer escolhas, né? Eu sempre digo o seguinte: o gestor que entra e que decide fazer A e não fazer B, ele está mostrando para a população, para a sua equipe, que o A é importante e o B não é importante. E isso não quer dizer que ele está certo ou ele está errado. Ele foi colocado ali para fazer isso. Né? Então, de novo, aí a gente volta no ciclo. Né? Se a população acha que aquilo é importante, ela tem que cobrar aquilo dos gestores. E nesse contexto, a opção que a gente teve não foi uma opção de ficar aguardando vir o orçamento para que a gente fizesse as ações. A gente optou por, ao invés de pensar a política pública como precisa ser feita, de maneira escalonável, de maneira que ela pudesse ser ampliada, muito ampliada, porque nós estamos falando de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Né? A gente fez uma opção de valorizar as ruas que estavam funcionando. Então, o que a secretaria fez? A secretaria deu um apoio para aquelas ruas que estavam funcionando e demos visibilidade para aquilo. Então, a gente criou alguns eventos promocionais nessas ruas. Então, a gente fazia festa naquela rua, que é a essência da rua de lazer. Levava jogos, brincadeiras, gincana, fazia aquela grande ação pontual e dava visibilidade. Então, divulgava isso nas mídias, divulgava nas redes. E como São Paulo é dividido em 32 subprefeituras, isso gerava aquele incômodo, né? Poxa, por que a subprefeitura X ganhou o evento e a minha não? Aí a gente explicava, falou, olha, eles têm uma rua que funciona, assim, vocês querem fazer? Vocês também podem, a gente ajuda. E aí a gente foi sensibilizando alguns moradores, algumas subprefeituras, que foram aderindo ao programa. Né? E assim, a essência do programa, como eu digo, ela é o morador. Porque não adianta a gente chegar, a política pública não funciona você chegar lá e fazer o que você quiser. Você tem que ver qual que é a demanda do local, qual a demanda da população, né? Então, muitas vezes, uma rua de lazer ela não cabe em determinado lugar, mas ela cabe em outro. Então, a gente foi tentando fazer dessa maneira e sensibilizando, e aí chegamos nesse aumento, né, de número de ruas. Show de bola, professor, muito bom.
Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, que foram algumas dúvidas que foram surgindo em relação a esse programa, né? Aham. Eu queria saber o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Esse programa, ele é aplicável em qualquer cidade ou apenas em grandes centros, como, por exemplo, São Paulo? E as pessoas que são beneficiadas, as pessoas que usufruem desse projeto chamado Ruas de Lazer, são, em sua maioria, crianças ou também tem adultos que usufruem disso? Tem adultos que utilizam dessa atividade? E outra, para o programa funcionar ali, no domingo de manhã, se não me engano, né? Precisa ter um profissional de educação física ali para fazer acontecer ou era um pouco mais liberal? Como é que funcionava? Vou pedir para você ir me ajudando a lembrar, né? Então, primeira coisa, ela serve para qualquer lugar, cara. Qualquer lugar Hum, você pode fazer. Então, pensa num modelo de um evento, ok? Você tem um evento. Eu vou dar um exemplo de um evento que é muito conhecido por todo mundo, que é uma corrida de rua. Você chega numa corrida de rua, você vai ter o evento principal, que é a corrida. Mas em paralelo a esse evento, você tem, por exemplo, um stand que vai estar vendendo alguma coisa, você tem alguém fazendo uma outra ação promocional e tal. Imagina que, tirando essa parte da venda, né, porque uma corrida de rua geralmente é feita por um serviço privado, né? Tira essa parte da venda e coloca em cada standzinho desse, coloca uma estação de uma atividade recreativa, uma atividade esportiva. Você põe ali um local que você monta uma brinquedoteca, um outro local que você vai fazer um futebol, numa rua, pensa em uma extensão de uma rua, tá? Eu estou descrevendo aqui para você. Então você põe um local que é uma brinquedoteca, um espacinho do campo de futebol, um espacinho para você fazer um crossfit, uma aula de ginástica, um jogo de vôlei, um espaço para brincadeiras tradicionais. Pronto, você montou um, 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 um uma série de atividades que podem ser feitas na rua. E aí eu já respondo a sua segunda questão. Atende só crianças? Não, atende todo o público. E eu costumo dizer o seguinte: se você vai atender a criança, no mínimo você tem que ter alguma coisa para atender ou o pai e a mãe dela, ou o avô, a avó, ou o tio que vai levar. Então você tem que sempre pensar nessa maneira. Estou atendendo a criança? Sim, mas será que não seria legal você colocar um negocinho ali? Pode ser até, olha o que eu vou falar para você, pode ser até cadeiras de praia, espreguiçadeiras, com livros, com jogos. O avô, o pai, a mãe vai lá e ele lê um livro. Ele não precisa necessariamente fazer, nós estamos falando de atividades de lazer. É óbvio que aí a gente pode qualificar essa ação, como você falou, colocando professores de educação física, e eu gosto de chamar de professores, porque profissional é uma qualidade, né? Então, nem todos são profissionais, né? Então, a gente espera que todos sejam, mas nem todos são. Então, você coloca um professor de educação física, você vai dar qualidade para aquela ação. Então, por exemplo, se eu pegar uma estação de brincadeiras e jogos tradicionais, se eu tiver um professor ali, esse professor pode qualificar, pode interagir com as crianças, pode dar insights, pode dar caminhos para as crianças desenvolverem a sua criatividade. Se eu tenho uma estação de uma aula de alongamento, por exemplo, eu preciso ter alguém que saiba fazer e saiba aplicar essa aula. Mas se eu tenho uma estação, por exemplo, como essa que eu falei para você, de espreguiçadeiras e tal, livros, e pode ter uma contação de história. Então não precisa ter um professor de educação física. Pode ser o professor de educação física? Claro que pode, né? Nós estamos falando do lazer, mas a riqueza da rua de lazer ela vai ser demonstrada pela variedade de atividades e opções, porque nem todas as pessoas são como nós, professores de educação física, que gostam da prática, que gostam de se movimentar. Quem sabe, numa dessas ofertas lúdicas e recreativas, você acaba não mostrando para essa pessoa que não gosta de se movimentar, olha que legal. E se você fizesse, por exemplo, aqui, andasse em cima do slackline? A gente monta uma estação ali que é um slackline. E eu te convido a um desafio. Vamos brincar de equilibrista no slackline? Pronto. Olha você estimulando a pessoa a fazer uma vivência que ela nunca fez. E quem sabe ela fala assim, nossa, que legal. Aí você já vai lá e fala assim, você sabia que tem um monte de atividade desse tipo que você pode fazer? Tem escalada,
tem rapel, tem cada coisa legal, e a pessoa, que legal, eu vou procurar. Então você desperta na pessoa. Eu dei um exemplo aqui, mas pode ser com modalidades esportivas, pode ser com o que você quiser. Então, é óbvio, estou puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Um professor de educação física qualificado, ele pode melhorar essa oferta, né? Eu não sei se eu respondi tudo. Não, respondeu sim. É todas as duas. Foi em relação à aplicação em todas as cidades, a idade e a questão do profissional, do professor, né? Como você Isso, falou. Muito top. exatamente. Professor Alan, infelizmente o nosso horário está chegando ao fim aqui, né? O nosso horário já está aqui no Uhum. limite. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. Foi muito, muito bom o debate aqui. Abriu muito o nosso campo de visão aqui, né? A gente consegue ter muitas ideias aqui a partir desse programa, quando a gente conversa, quando a gente entende como de fato funciona o programa aí, a política pública das ruas de lazer, né? A gente tenta até, assim, pensar em alternativas para poder aplicar na cidade que a gente vive, assim, a gente começa a imaginar as coisas, né? A gente tá, caramba, isso aqui é aplicável na rua tal ali, porque dá certinho. Então, assim, foi muito bom ter esse bate-papo aqui com você, né? Eu aperrei bastante o professor Alan, a agenda dele é muito, muito cheia, né? E toda semana eu dizia, essa semana dá, pode essa semana, e a gente sempre adiando, mas até que fim deu certo. Então, desde já eu queria agradecer. Se os demais colegas aí quiserem falar algo, eu sei que alguns estão sem microfone, mas se quiser colocar alguma coisa no chat, quiser tirar alguma dúvida aí, pode ficar à vontade. E, professor, eu deixo com você agora as considerações finais, né? Pô, Tomás, eu que agradeço, peço desculpas aí da gente demorar um pouquinho para gravar, mas é o que você falou, né? Feriado, eu sou pai novo, cara, eu sou pai fresco, então eu confesso aqui minha incompetência em gerenciar, cuidar do filho, que eu só quero ficar com ele e fazer todo o resto, né? É assim mesmo. Então, assim, eu espero que esse nosso papo, por meio dessa atividade que a gente explicou, né, da Rua de Lazer, as pessoas que ouvirem percebam que o entendimento do lazer enquanto uma ação pejorativa e menor é um entendimento equivocado, né? O lazer é uma atividade transversal, é um momento transversal e que todo mundo, se você parar para pensar, todas as atividades que a gente faz são feitas no nosso tempo livre. Essas atividades que eu digo, as atividades de lazer, são feitas no tempo livre. Você pode escolher até dormir no seu tempo livre. Mas qual que é o meu lazer? Meu lazer é dormir. Ótimo, você que escolheu. Agora, se a gente entende que o lazer é só brincadeira, parabéns, você está escolhendo a segunda atividade mais importante do mundo, que é brincar. Agora, imagina se você conseguir sensibilizar todas as pessoas que têm que pegar um busão 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, tem família, tem não sei o quê, e você ainda conseguir sensibilizar ela que naquela 1 hora, 2 horas que ela tem livre no dia dela, que ela pode fazer uma atividade física, uma prática corporal, seja dançar, seja curtir, né? Então, eu acho que a gente precisa ampliar esse entendimento do lazer para uma porta de entrada para tudo que a gente faz. Então, eu espero ter colaborado com vocês. Contem comigo aí. Eu acho que a gente tem que se aproximar mesmo, né? Eu estou na UPE. Espero que vocês o FPB, né? O FPV, Federal isso, da Paraíba, tem um programa associado Paraíba. com a UPE, né? De pós-graduação. Isso, Eu ainda não tô, pós-graduação. eu ainda não estou credenciado, mas pretendo me credenciar. Mas assim, eu fico à disposição de vocês. Espero que a gente possa aproximar e conversar muito mais. E eu vou deixar, por fim, as minhas mídias sociais para que vocês possam conversar comigo, né? Então, @Alan Q Costa, ALAN Q Costa, tá bom? Vocês me acham aí no YouTube, Instagram, Facebook, estou por aí nas mídias para a gente bater um papo. Brigadão, Tomás, Tem uma Renan, mensagem também do Velho. Renan aqui, né, para o senhor. Diga lá, diga Muito lá. explicativo tudo que foi dito pelo senhor, professor Alan. Agradeço por estar compartilhando seus conhecimentos. Tenho certeza que terá muito mais sucesso em sua carreira, pois conhecimento não faltará. Parabéns de verdade. E o Alberto falou também, muito obrigado pelo seu conhecimento passado. Sei que quem vai assistir e escutar essa gravação irá aprender muito e, quem sabe, abrir os olhos e transformar um melhor profissional da educação física, né? Então, assim a gente encerra aqui, professor Alan. Muito obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que foi muito rica e a gente vai conseguir ajudar outros profissionais. Valeu, meu querido. Contem comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.